Olá, você sabe como é que resolve esse limite? Você sabe resolver esse limite? Você sabe como começa, né, pelo menos? Então, me chamo Felipe Ori e eu vou te mostrar como resolver esse limite e muitos outros de forma rápida e fácil e entendendo o que está por trás dele. Então, vamos junto? Bom, nesse limite aqui, a gente já percebe que é um limite de x indo para zero e provavelmente já vai ser um zero sobre zero, porque eu tenho zero aqui embaixo, né, de forma muito fácil, né, aqui, ó, x ao quadrado aqui, né, com x indo para zero, vai ser zero, né, e isso me faz crer que mesmo que eu faça aqui a continha da tangente, né, isso vai ser zero, né, porque isso é zero e sobre zero embaixo aqui, né, então aquela famosa determinação de zero sobre zero aqui, tá? Nessa determinação a gente até pode usar a regra de L'Hopital, mas pensa comigo aqui como é que não é boa. Eu tenho tangente ao quadrado aqui, ó. Olha aqui, tem tangente ao quadrado, tá? Ou seja, eu vou ter que derivar como se fosse uma função quadrática primeiro. Depois eu tenho tangente dentro da função quadrática. Depois eu tenho uma função de quarto grau aqui, olha. Olha como todas essas coisas juntas, né, combinadas, fazem com que essa questão não seja tão simples assim. Eu não consiga fazer a regra de L'Hopital, porque a minha derivada vão ter três termos de regra da cadeia, né? Eu vou ter que derivar termo a termo, vai dar bastante trabalho, e não deve ser simples assim. E para piorar, ainda não zero aqui embaixo de forma fácil logo de cara. Então provavelmente vou ter que fazer no L'Hopital duas vezes. Então, é claro que eu não quero fazer isso. Bom, então, como é que eu procedo, né? Alguns de vocês já vão olhar para isso e vão. Eu acho que isso aqui se parece muito com aquele limite, Felipe, que é chamado de fundamental, um limite importante aí em cálculo, que é o limite do seno de x sobre x, tá? Limite de seno de x sobre x. Esse limite a gente sabe que dá 1, né? Quando eu estou fazendo o seno de um arco em radianos e dividindo pelo tamanho, que é o próprio arco, eu obtenho 1 quando esse arco tende a zero. Mas esse limite, ele também diz outra coisa para a gente, tá? E aí já vai a primeira dica para você que está estudando aí para as provas. Ó, preste atenção aqui, que isso muda muitas questões. Imagina que você quer fazer o limite, tá? E aí você não tem x indo para zero, tá? Olha só. X está indo para um outro número, tá? Podia até ser infinito, mas eu vou dar mais trabalho fazer nesse caso, porque eu tenho que garantir que a parte de dentro está indo para zero e tal, e aí pode ser que eu tenha que fazer um outro limite dentro de uma função. Tá? Mas vamos imaginar que seja um número. X está indo para 8, x está indo para π, x está indo para zero. Zero a gente já usa direto. Eu ainda posso afirmar que seno de alguma coisa, tá? E aí eu vou botar uma coisa aqui dentro, ó, que não seja apenas o x, né? Pode ser qualquer coisa. Eu posso afirmar que seno de alguma coisa dividido pela mesma coisa, olha o segredo aí, hein, gente? Eu posso afirmar que seno de uma coisa dividido aqui, ó, pela mesma coisa, tá? Não tá parecido não, mas é igualzinho, tá? Esse seno também vai dar 1, também vai dar 1, tá? Só que tem um detalhe. Vai dar 1 se essa coisa em comum, né, esse valor em comum, seja ele o que for, estiver indo para zero à medida que o x vai para a. Tá? Ou seja, se essa parte de dentro ela estiver indo para zero, mesmo que o limite não seja para zero, a regra do limite fundamental vai valer. Então aqui dentro, ó, eu não tenho um x apenas, eu não tenho um arco aqui dentro certinho, tá vendo? Ó? Olha aqui dentro, ó. Eu não tenho aqui um arco, tá vendo? Ó? Eu não tenho. Eu não tenho x certinho, eu tenho uma composição de x. Então eu preciso, para que isso zere, que do lado de fora, tá, a parte de baixo aqui da minha expressão, né? E aí tanto faz a ordem, porque se eu inverto 1, dá 1 também, né? Então o seno podia estar embaixo e o arco podia estar em cima, isso não faz diferença. Mas eu preciso que o que está aqui do lado de fora, tá? Invertido em relação a seno, tenha o mesmo valor, tá? Seja a mesma figura.
o mesmo valor algébrico, mesma expressão. Se for a mesma expressão e tiver indo para zero, mesmo que não seja no zero, vai funcionar e vai dar 1. E por que eu estou falando isso, Felipe? Por que eu estou falando isso tudo se na verdade é tangente, né? Ué, mas pô, tangente é seno, né? A gente sabe que tangente é seno, né? Não, Felipe, tangente não é seno. Tangente é seno sobre cosseno. Ué, mas vale igual, ó. Pensa aqui comigo, ó. Imagina que tu tem tangente de x, tá? E aqui sobre x também, ó, tá? Bom, não vale que vai dar 1 também? Porque pensa só, a tangente, na verdade, ela é seno sobre cosseno. E o cosseno no zero, ele não tem esse problema que o seno tem. Ele não zera. Ó, é seno sobre cosseno, isso é o valor da tangente, né? Só para a gente registrar. E aqui eu vou dividir ainda por x, tá vendo? Então, isso não vai zerar, tá? Separar aqui. Isso não vai zerar, né? O cosseno não vai zerar. O cosseno de zero, ele não atrapalha em nada, né? Aqui a gente podia imaginar que é uma divisão de frações, né? Ó, então, limite, x indo para zero, né? Ó, esse meu limite aqui ficou parecendo lim, né? E aí, ó, eu tenho seno de x, né? Esse cosseno, como é uma divisão de frações, o x que está embaixo vira 1 sobre x, e aí isso aqui fica x cosseno de x, tá vendo? Então, olha que interessante, né? O cosseno, ele não dá zero. Se a gente aqui, ó, substituir, cosseno de zero ele é 1, né? Quando o seno dá zero, o cosseno não pode dar zero, né? Porque a soma deles ao quadrado é 1, né? Que é a hipotenusa. Então, isso aqui vai para 1. E eu posso tirar de dentro do limite. Porque limite de produto, limite com divisão, eu posso tirar. Então, não tenho que me preocupar nessa situação específica. Eu posso simplesmente vir aqui e escrever, ó, limite de x indo para zero de seno de x sobre x, tá? Que o cosseno dá 1. E aí, por esse motivo, isso dá 1 também. Então, se for tangente, se for seno, tudo dá 1, tá? Tangente, seno. Se fosse até o produto, né, do x pela cossecante, aí é produto, porque a cossecante já é 1 sobre seno. Também daria 1, tá bom? Então, isso não tem problema. Então, essa parte eu posso usar o limite fundamental com a tangente, que está tudo bem. Tá, Felipe, beleza, isso você pode fazer, mas você continua não podendo resolver tangente. E o arco aqui de dentro é diferente do arco aqui de fora, né? Você só sabe que dá 1 se você tivesse esse limite aqui, ó. Esse aqui você saberia que dá 1. Se fosse tangente, se aqui na parte de dentro fosse x à quarta menos 2x ao quadrado sobre, ó, tudo aqui bonitinho, x ao quadrado, se fosse isso, né, na verdade, x à quarta, né, menos 2x ao quadrado, mesmo arco, ó, se fosse isso aqui, ó, mesmo arco, você sabe que dá 1. Por quê? Eu tenho uma tangente de alguma coisa e essa coisa vai para zero, e essa mesma coisa embaixo dividindo. Então esse carinha aqui dá 1. Pelo limite fundamental, tá? Mas o que eu tenho aqui em cima não é isso. Aqui, ó. Esse cara aqui de baixo não é igual a esse, tá? E eu nem vou tentar multiplicar para ver se dá igual, até porque eu não tenho uma tangente só em cima. Eu tenho duas tangentes aqui em cima, tá vendo? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu limite, né, original, e vou separar essas tangentes em cima, tá? Lembra que tudo que eu faço numa fração em cima e embaixo não altera a fração. Então eu vou pegar aqui, vou pegar a tangente aqui, ó, e vou separar. Tangente de x à quarta menos 2x ao quadrado, aqui é uma, tá? São duas, não são? Ó, vezes tangente de x à quarta, tá? Menos 2x ao quadrado. De novo aqui, ó, copiei, de novo, tá? Embaixo, para dar certo, eu preciso ter, para que isso aqui dê 1,
eu preciso ter esse termo. E eu não tenho, eu tenho x ao quadrado. Ok? Mas eu vou escrever como se eu tivesse esse termo aqui. Eu vou colocar esse termo aqui embaixo. E como eu preciso dele de novo, eu vou colocar ele de novo aqui embaixo. O que eu estou fazendo quando eu crio um termo numa fração que não tinha? Nesse caso, como eu criei o termo embaixo, eu estou dividindo por esse termo duas vezes, tá? Então, para compensar isso aqui na última fração, eu vou pegar esse termo que eu dividi duas vezes, que é o x à quarta, menos 2x ao quadrado. Ao quadrado, ó, tá? E vou colocar ele dividido pelo termo que eu ainda nem coloquei na expressão, que é o x ao quadrado. Vou colocar ele dividido por x ao quadrado aqui, tá? Então, eu alterei alguma coisa? Não alterei, quer ver? Ó? Por que eu não alterei? Porque eu consigo, como isso tudo são produtos de fração, é numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. Então, eu posso cortar esse termo aqui com esse termo aqui, ó, e vai sobrar um termo só. Depois eu corto de novo esse termo com o último que sobrou. E aí eu não tenho mais termo aqui. E vai voltar a ser exatamente o que era antes. Tangente ao quadrado, ó, tangente ao quadrado com x ao quadrado. Tá? Então eu alterei sem alterar. Né? Isso aí é a tática que a gente usa muito em matemática, principalmente em cálculo, principalmente em limite, para a gente poder chegar nesse ponto aí. Tá? Beleza. Depois que a gente conseguiu fazer isso, o que nós temos de cara? Nós temos que esse limite aqui maravilhoso, ó, vira 1. Temos que esse limite aqui maravilhoso, ó, vira 1. E sobra só para a gente resolver esse limite aqui, ó, com x indo para 0, tá? De quem? Do x à quarta, né? X à quarta, menos 2x ao quadrado, duas vezes, tá? Eu vou separar porque eu já vou fatorar com o de baixo para adiantar, né? São duas vezes sobre o de baixo. Bom, nota que todos eles têm o x ao quadrado para pôr em evidência, né? Como eu só vou cortar uma vez, então eu vou colocar o primeiro termo ali e vou cancelar só no primeiro termo x ao quadrado, né? Eu vou cancelar x ao quadrado aqui nesse termo de baixo e nesse primeiro aqui. Aqui eu vou cancelar, vão sobrar 2. Aqui eu vou cancelar o x ao quadrado, não vai ter mais x ao quadrado. Então vai sobrar x ao quadrado menos 2. Né? Esse termo, ele acaba não dando zero. Mas não tem problema, porque o outro termo aqui, quando x for para zero, vai dar zero. Então zero vezes qualquer coisa que aparecer aqui na frente é zero. E dividido por 1 é zero também. Então esse limite é zero. Ok? E aí chegamos na resposta desse limite, que é zero. Tá? Se fizesse por L'Hopital, iria chegar em zero, mas o trabalho ia ser imenso. E agora, para quem assistiu esse vídeo até o final, eu tenho um bônus surpresa. Eu vou mostrar como faz essa questão, exatamente essa questão, em segundos. Segundos, isso mesmo. Só que baseado na seguinte ideia. Quando você está fazendo o limite, tá? Seja com seno, seja com, né, tangente, e você está com esse limite aqui, né, tangente de x sobre x, quando você está fazendo esse limite, é como se você pudesse, em matemática, fingir que a tangente não existe. Tá vendo? Coloca aí, ó. Eu vou aqui apagar e depois eu volto. Coloca aqui, ó. Finge que a tangente não existe, ó. Não dá exatamente x sobre x ali, ó, como vocês estão vendo? Vou voltar aqui, tá? Então é como se você pudesse fazer isso. E aí a gente sabe, todos nós sabemos que esse limite é 1, tá? Então eu posso simplesmente apagar a tangente do mapa. Ah, Felipe, então tu chega aqui, ó, e apaga essa tangente daqui, ó. E aí só fatora ali o terminho. Cuidado, né? Apesar de ser muito maravilhoso isso, vai funcionar sempre, em todas as situações que for uma tangente zero sobre zero, sendo de zero sobre zero, vai funcionar sempre. Aqui não tem uma tangente só, ó.
Aqui tem duas tangentes. Então a gente só tem que tomar esse cuidado, a gente tem que observar. Podemos fazer isso? Podemos ignorar as tangentes, a palavra tangente, como se a gente não conhecesse ela? Podemos. Então esse termo aqui, ó, ele na verdade a tangente que tem nele vai sumir. Só que esse termo está escrito duas vezes naquela expressão, tá? Você tem aqui, ó, um produto, né? Duas vezes, ó. Então, apesar desse termo, a tangente sumir, a parte de dentro vai aparecer ao quadrado porque são duas tangentes, ó. Tá? Então você pode sumir? Pode. E aí vai sobrar o quê? A parte de dentro ao quadrado, né? Agora sim, ó. Mata a tangente como se ela não existisse. Aí, ó. E aí não precisa ficar dividindo por nada. É só fingir que ela não estava lá e vai dar o mesmo limite, tá? Porque é isso que, na verdade, o limite fundamental significa. Tu finge que não estava lá. E aí nós voltamos para o que acabamos de fazer, né? Que nós já sabemos aqui, ó, que vai cancelar o x ao quadrado aqui, 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 sobrando 2, mas esse termo aqui vai zerar, e, portanto, a gente sabe que esse limite dá zero. Ok? Então, é muito mais rápido, porque eu não preciso fazer nada, nem dividir em cima e embaixo, nem pensar em nada disso. É simplesmente fingir que a tangente não está lá. Se fossem 3, eu escreveria 3 vezes, ou já colocaria direto a parte de dentro ao cubo, e assim a gente resolve muito rápido. Okay? Bom, se você quer ver dicas desse, como outros exercícios aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para ti, ótimos estudos!